Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Eu sou o Gabriel Amaral e esse aqui é o canal do Netflu. Eu sou o Gabriel Amaral, conhecido também como Raiz Tricolor, e essa é a análise da partida entre Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro 2, Fluminense 1, jogo no Mineirão, começou às 9 horas da noite desse sábado. O Fluminense perdeu a partida, mesmo assim se mantém na nona colocação. O Fluminense, na verdade, comprou a nona colocação. A única chance da gente não terminar mais uma rodada em nono é se amanhã o América Mineiro vencer, no caso hoje, né, provavelmente você está assistindo esse vídeo já no domingo, o América Mineiro venceu o Flamengo. O América Mineiro estava até conferindo, caso de empate o América fica atrás do Fluminense ainda. Então é só se o América vencer o Flamengo que a gente perde a nona colocação. Pontos importantes sobre essa partida, já vou dar o meu panorama geral. Gostei do primeiro tempo. E aí você pode até pensar, né? Ah, mas Gabriel sempre elogia, que não sei o que. Eu sou muito otimista, eu admito. Mas é muito importante que a gente destaque quando o Fluminense joga bem. Novamente, a segunda boa partida. Segunda não, a segunda partida em que é um dos melhores em campo. E hoje até, na minha opinião, foi o segundo melhor em campo. Richard dominou o meio de campo, desarmou muito bem. E isso eu tô falando do primeiro tempo. E fez com que o Fluminense jogasse melhor do que o Cruzeiro. O Fluminense estava mais no jogo, não estava fazendo uma pressão, é óbvio, né? O Fluminense não tem um time tão forte para isso e não ia dentro do Mineirão jogar dessa forma contra o Cruzeiro, mas estava jogando melhor do que o Cruzeiro. O time o time azul o jogo estava meio que igual ali e tal, mas o Fluminense tinha mais o controle da partida. Numa falha de Gum, eu estava assistindo esse primeiro tempo pelo celular, né, pelo Premier Play, deu uma travada ali, de repente eu só vi o Gum dando um carrinho por trás e o juiz dando falta. E aí eu vi no replay do lance, Gum chutando e saindo errado, né, enfim, saindo errado e entregando um gol pro Cruzeiro, já que na cobrança de falta, Arrascaeta bateu, a bola veio fechada, Raniel desvia de cabeça, faz 1-0 pro Cruzeiro. Naquele momento eu fiquei com medo, até dei um tweet, por sinal, me siga lá no Twitter, @Gabriel Amaral com 3 L's no final. Eu até dei um tweet na hora falando que eu queria ver como o Fluminense ia jogar, porque agora o Cruzeiro ia ter todo o contra-ataque. E o Fluminense continuou bem postado, sempre nas jogadas na esquerda no Ayrton Lucas. Gilberto hoje foi bem acionado na direita também, mas não me agradou. O Gilberto perdeu muitas bolas em que ele se lançava às vezes para o ataque e o Fluminense tomou muito contra-ataque nas costas dele. Numa dessas jogadas com o Ayrton Lucas pela esquerda, chutão também para Pedro. Pedro acabou também não conseguindo fazer muitas jogadas que ele tem, né? O Dedé ficou em cima dele o tempo todo, tanto o Dedé quanto o Murilo. Ayrton Lucas cruzou, a bola ia passando uma jogadaça, né? Eu falei ele cruzou, mas na verdade ele já tinha deixado 3 para trás naquela jogada dele. Eu tenho falado isso. Ayrton Lucas, pra mim ele tem tanto potencial quanto Pedro. É óbvio, são de posições diferentes e a mídia, a fama não está em cima dele. Mas é um jogador excepcional. E o meu problema da mídia não estar muito em cima é que ele provavelmente, é óbvio que os olheiros têm muito mais experiência do que eu, estão vendo isso, vão vir comprar e muito provavelmente por não ter essa atratividade, essa atração da mídia e etc, não será um valor tão alto. O Fluminense não sabe vender jogador, né? A gente já viu isso há muito tempo. O Fluminense vende mal, tá aí Marcelo, o último lateral esquerdo bom que a gente revelou, tá lá no Real Madrid, a gente não ganhou praticamente nada em cima dele. Mas enfim, jogadaça de Ayrton Lucas, cruza pra área, rasteiro, Pedro carrega a marcação e Sornosa ia entrar, mas a bola tava feição para ele entrar chutando. Henrique deu um carrinho e fez o gol contra. Eu repito até o que eu comentei na hora com os amigos que estavam vendo também e falei no Twitter. Se essa bola passa, Sornosa tava feição para ele fazer o gol. Mas o Fluminense tem perdido tantas bolas assim dentro da grande área, batendo para fora ou dando azar do goleiro defender, que eu não sei se seria gol, era certeza de gol ou não. O Fluminense empatou a partida. O jogo ficou muito igual, ficou mais ou menos, não, era um jogo muito animado, muito quente, mas que não tinha muitas chances de gol. Júlio César foram 2 finalizações do Cruzeiro e uma do Fluminense no primeiro tempo. Foi um jogo bom e o Fluminense estava melhor. O problema é que, sabe a expulsão de Romero? Não vou nem utilizar a expulsão de Romero não, porque o Corinthians não estava bem também na partida, né?
Mas é meio que uma virada de jogo ali no final do primeiro tempo, é como se o Fluminense tivesse sido um expulso. Pedro se machuca, pra quem tá assistindo esse vídeo e não viu as notícias, ele meio que já falou que só foi um susto, que ele tá sentindo algumas dores, mas que não deve ser nada demais. Talvez até fique de fora do jogo contra o São Paulo, né, por precaução, alguma coisa, mas não deve atrapalhar os jogos, a sequência de jogos dele no Fluminense. Periga até de acontecer uma coisa, como o Fluminense vai jogar fora de casa, né, vai jogar em casa, no caso, contra a Vitória e Botafogo, são jogos que ele está na seleção, pode ser que ele, não jogando contra o São Paulo, só volte a jogar mais pra frente, só depois da seleção. A gente ainda não sabe ainda, mas enfim, isso vai ser mais destacado amanhã na live. Amanhã, segunda-feira, live, toda segunda-feira tem lá no canal do Raiz Tricolor, tá? 6h30 da tarde. Mas voltando, o Fluminense com isso, a saída de Pedro, a Kaique entrou, fez a estreia, totalmente apagado. O Fluminense até desmoronou. O segundo tempo, o Fluminense realmente não jogou nada. E aí sim o esquema com 3 volantes parou de fazer sentido. Porque o Fluminense ficava lá atrás, não tinha qualquer poder ofensivo, Matheus Alessandro sumiu da partida, Kaique também, consequentemente, ficou isoladão lá na frente e o Fluminense virou só marcação. Uma hora iria sair o gol do Cruzeiro. Já tinha tido oportunidades e aí sai o segundo gol do Cruzeiro. Num cruzamento, uma infelicidade, e o Ibanez não consegue tirar, erra a cabeçada. E Ibanez que fazia uma partida muito boa, não achei que uma falha dele nesse gol, mas o fato dele não alcançar a bola atrapalha Ayrton Lucas, que de repente, para não deixar, acho que era Raniel que estava ali atrás dele, acaba escorando gol contra. Ibanez fazia uma ótima partida, e eu acho que essa dupla de Gão e Ibanez, que a gente deve ver no próximo jogo, né, já que Gum está suspenso, para ser a dupla titular do Fluminense. O grande problema é que Gum é uma liderança no time e dificilmente Marcelo Oliveira vai tirá-lo. Mas Digão e Ibanez, pelo que vem jogando, deve ser a dupla titular do Fluminense na zaga. Um outro ponto interessante, já falei de Ayrton Lucas, já falei de Richard, já falei de Ibanez. O segundo tempo, aí por que eu penso... E aí, enfim, o Fluminense até teve uma chance, cresceu no jogo Dodi cresceu no jogo depois das mudanças que Marcelo Oliveira fez, mas muito em função do Fluminense ter mais a bola. Dodi não jogou nada no primeiro tempo, assim como o Jadson, que errou tudo que tentou. No segundo tempo, o Jadson também sumiu até a hora em que ele foi substituído, e Dodi até deu uma melhorada com a bola no pé. Pela primeira vez eu tô vendo ele jogando bola mesmo, né? Outra ponto importante, né? E aí já mais falando só de esquema. O Fluminense entrou no 4-3-1-2. Não discordo dessa formação utilizada por Marcelo Oliveira. E por quê? O Fluminense entrando... A gente viu no segundo tempo quando o Fluminense se lançou para cima com 4-3-3, né? Já tinha tirado o Sornosa, colocado o Daniel, mas era o esquema que muitos queriam que tivesse iniciado a partida e ido para cima. O Fluminense tomou contra-ataque à torta e à direita, de qualquer forma. O Fluminense tomou muitos contra-ataques e deixou a defesa completamente exposta. Se a gente entra jogando assim, aquele primeiro tempo com certeza seria diferente, porque o Fluminense tomaria um gol e iria para cima, e a gente viu que o poder ofensivo não foi lá essas coisas, mesmo depois de ter feito as alterações. Pontos negativos e alguns negativíssimos. A partida de Sornosa muito abaixo do que ele foi. Finalmente a gente promoveu uma estreia de um meio-campista reserva, né? O Daniel acabou entrando no segundo tempo, não teve tempo para muita coisa, mas que eu realmente não entendi Júnior Dutra. Eu entendi o Marcelo Oliveira colocá-lo, eu consegui entender isso, porque lá atrás, quando ele saiu, machucado, etc., ele estava numa fase boa, estava jogando bem, voltou numa partida, acabou sofrendo uma lesão de novo, e agora volta a jogar. Então eu entendo que ele fosse a primeira opção, porque o Marcelo Oliveira tinha lá a mente dele. Mas ele me pareceu gordo, eu não sei porque eu não vi totalmente, a câmera não focou nenhuma hora muito nele, mas ele me pareceu gordo e pareceu que estava com chuteira de cimento, até botei isso no Twitter. Ele entrou correndo, ele não conseguia ter velocidade na marcação, na jogada, enfim. Eu sei que ele é lento, mas ele estava lento dentro da capacidade de velocidade dele. Muito mal o Júnior Dutra, e aí, volto a dizer, o titular hoje dessa posição é Everaldo. O titular dessa posição, isso pensando com a cabeça de Marcelo Oliveira, e eu concordo com isso. O reserva é Matheus Alessandro. O terceiro reserva tem que ser Pablo Diego ou Marco Júnior. Não pode ser Júnior Dutra, não pode. Tem o Brian Cabeças ainda que nem estreou.
Então assim, o Fluminense vai jogar contra o São Paulo quarta-feira, ou surpreende e entra com 3 atacantes, ou então vai ter sempre problema quando alguém for substituir. Porque, igual hoje, foi o Ayrton Lucas chegou a sentir uma dor ali no pé e entrar o Marlon. Se fosse Gilberto, não tinha modificação, porque não tinha lateral direito no banco. Ia ter que improvisar Jadson, etc. Aí tem que ficar fazendo improvisações. Ou o Fluminense dá um jeito e coloca um monte de atacante para jogar, ou então vai dar um problema sério no banco de reservas. Apesar de eu discordar disso, o problema não é a quantidade de atacantes no banco de reservas. O problema é ter contratado essa quantidade de atacantes. Enfim, acho que para quarta-feira, eu vou falar mais disso na quarta, né, e na live segunda-feira lá no Raiz Tricolor. O Fluminense tem que pensar no esquema para empatar no mínimo com o São Paulo, mas entrar com a cabeça de vencer. Porque o Paraná deu um calor no São Paulo quarta-feira, eu vi o jogo. São Paulo fez 1-0, mas depois o Paraná pressionou e quase virou a partida. Ponto importante também sobre tabela. O Fluminense está a 4 pontos do 7º colocado e a 3 do 8º, né? O Fluminense está ali, está no páreo ainda. Na quarta-feira, muito provavelmente não deve diminuir essa diferença de pontos. Mas depois tem 2 jogos importantíssimos em casa, contra Vitória e Botafogo, que estão mal no campeonato, né? Se não estão mal, estão muito piores do que o Fluminense. Então, nessas 3 partidas aí que faltam, o Fluminense tem que ter no mínimo 6 pontos. Isso aí é o mínimo de pontos. E eu sei que vocês estão falando, mas dá azar quando fala isso. Eu não estou falando de azar, estou falando de pensamento estratégico. E outra, só uma curiosidade, o Fluminense está repetindo a campanha dele no primeiro turno inversamente. Ou seja, o Fluminense perdeu para o Corinthians e ganhou do Cruzeiro, e agora ganhou do Corinthians e perdeu do Cruzeiro. Se repetir a campanha toda assim, a gente vai passar um sufoquinho ali, mas não vai ser rebaixado não. Mas terá algumas coisas importantes, como por exemplo, ganharemos o Flamengo, ganharemos o Botafogo e empataremos com o Vasco. Mas enfim, saudações tricolores, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Netflu e também se inscrever lá no canal do Raiz Tricolor. Muito obrigado, saudações tricolores e até a próxima.